Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem, tá certo? Espero que todos estejam bem seguros aí. Vamos dar continuidade então à nossa aula de teoria do melhoramento animal, né? Hoje nós vamos falar sobre correlação e repetibilidade lá do capítulo 2, tá certo? A continuação da aula passada, que na aula passada nós falamos sobre herdabilidade, né? Então hoje nós vamos falar sobre correlações e repetibilidades e essas características aí, né, esses parâmetros de uma população, né, é, eles têm muita relação com a herdabilidade, tá bom? Bom, então vamos lá. Pessoal, é natural, isso aí vocês aprenderam lá na estatística básica, que duas variáveis elas podem se relacionar entre si, tá certo? Isso é algo bem tranquilo, a gente já está. Existem vários, vamos falar assim, né? Existem vários trabalhos envolvendo isso, porque, por exemplo, quer ver uma correlação? Ainda essa semana eu estava conversando com a professora Leandra aqui no campus a respeito de quando duas características elas se relacionam, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Olha, quer ver, por exemplo, quando tem aumento da temperatura, né? A temperatura, né? Lógico, a temperatura climática, né? Que a gente está falando, é muito normal que aumente também o consumo de sorvetes, né? Então, se você pensar bem, essas duas variáveis, né, a temperatura e consumo de sorvete, elas se relacionam, né? Elas se relacionam porque, pelo menos quando a temperatura está mais alta, você precisa se refrescar, e o fato de você refrescar, então você vai usar sorvete, né? Você vai tomar sorvete aí como um dos métodos de refrescar, né? Mas é um tipo de correlação que a gente não pode chamar de correlação genética, concorda? Não tem envolvimento genético nisso, né? Isso é mais né, uma questão de preferência, aí, certo? É algo que a gente já está acostumado a fazer, né? Bom, mas algumas características, elas se relacionam entre si e existem efeitos genéticos dessa relação, certo? Uma característica clássica, bem clássica, que a gente observa entre duas variáveis que se relacionam, e que eu gosto muito de dar exemplo, é tamanho de ovo e produção de ovos em galinhas, tá certo? Em galinhas, em codornas também funciona assim, perus, né, outras aves. E como é que funciona? Bom, quando você tem pesquisas, né, que às vezes o pessoal começa a fazer seleção para aumento do tamanho do ovo, porque o tamanho do ovo ele é uma característica muito importante na produção de ovos, por exemplo, em aves, né? É, E quando você começa a fazer seleção, então, para aumentar o tamanho do ovo, o que acontece é que a ave ela diminui o número de ovos postos ao longo do tempo, né? Pode parecer lógico, né? Porque você pensa o seguinte, pô, como ela vai gastar muito mais energia para aumentar o tamanho do ovo, né? É lógico, é evidente que ela diminui esse tamanho do ovo, né? Essa correlação, ela não é direta assim 100%, né? Aumentou mas ela existe, ela é um nível muito alto aí, tá certo? E isso está relacionado a genes que provavelmente estão em mesmo cromossomo, né? Ou que são genes que estão, e quando eles estão em mesmo cromossomos, a gente fala que esses genes estão ligados, né? Ou que possa estar acontecendo epistasia entre esses genes, tá certo? E o que acontece? Bom, acontece que quando você vai fazer seleção, né? Você está selecionando alguns genes ali que é de interesse. Mas nem sempre quando você faz seleção, por exemplo, para um gene de interesse, ele carrega só as coisas boas. Tem coisas que carregam, né, que não são tão boas assim, né? Tinha um professor meu, que inclusive foi meu orientador de mestrado e doutorado, e ele era muito interessante a alusão que ele fazia. Ele brincava sempre assim, olha, quando você vai casar, né? A única pessoa que te interessa, de certa forma, é a sua esposa. Mas
Quando você casa, você traz consigo a sogra, o sogro, né, os cunhados. Quando todo mundo é bom, bom demais da conta. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes você casa com uma moça muito, muito boa, mas a sogra não é muito boa, né? O sogro às vezes não é muito bom, os cunhados são muito folgados, né? Isso pode acontecer, né? E isso exemplifica muito bem a ideia de correlação genética. Quando você faz seleção, você só quer aqueles genes que você selecionou, que você tem interesse que ele esteja, que ele aumente a sua frequência na população. Mas junto deles, principalmente por causa da correlação, desculpa, da ligação gênica, e eu falei epistasia, está errado, é o pleiotropismo, né? Ou através do pleiotropismo, vem genes que você não tem interesse, né? Carrega alguns genes de não interesse. Porque esses genes muitas vezes estão muito próximos uns dos outros, né? Você imagina ali um cromossomo, né? Imagina um cromossomo, lógico que a gente está falando isso uma alusão microscópica, mas você imagina um cromossomo e a região onde tem alguns genes de interesse, por exemplo, que está lá relacionado com a produção de ovos, mas tem alguns genes ali que estão muito próximos desses genes que estão relacionados com a produção de ovos, aqueles genes que também determinam o aumento ou a diminuição do número de ovos. E aí, esses genes eles estão ligados, né? Muitas vezes, quando você faz seleção para aumentar a produção desculpa, o tamanho do ovo ali, né? Ou, né, o tamanho do ovo, por exemplo, né? Você acaba carregando junto aqueles genes que diminuem a produção de ovos, né? Isso é uma explicação bem simples, mas é uma para dar alusão para vocês como funciona a correlação, tá certo? Então, as variáveis elas relacionam entre si, né? Uma outra, uma outra correlação bem clássica que a gente tem é o seguinte: é, toda vez que você faz seleção, por exemplo, para maior peso de abate, para maior peso de desmama, por exemplo, tá? O peso a um ano de idade de bovinos, por exemplo, você aumenta também o peso ao nascimento. Ora, professor, mas isso não é uma coisa boa? Não, isso é uma coisa ruim. Por quê? Porque é o seguinte, peso ao nascimento é uma coisa que você não quer que mexer com ele, né? Você não quer muito trabalhar com peso ao nascimento. Trabalhar, selecionar para maior peso ao nascimento é muito perigoso. Pelo simples fato que se o animal é muito grande, ele vai ter problema de parto distóxico, né? Vai ter complicações no parto, né? Parto com intervenção humana, né? Principalmente em gado de corte, eu não quero ter parto com intervenção humana. Nem gado de leite não é interessante, quanto mais gado de corte, né? Então, algumas vezes, então quando você faz a seleção para esses pesos, né? Peso ao abate, peso ao ano, peso ao sobreano. Quem não sabe o que é o peso ao sobreano, é um peso a 1 ano e 6 meses, aos 18 meses, né? 1 ano e 6 meses aí de idade, tá certo? Peso aos 2 anos. Esses pesos, né? Eles têm relação com o peso ao nascimento, né? É lógico que quanto mais longe um peso do outro, por exemplo, tem muito mais relação um peso ao nascimento com o peso à desmama do que o peso ao nascimento com o peso ao abate, porque o peso ao abate já está mais longe um pouco, né? Mas existe uma relação, tá, galera? E aí, quando você aumenta muito esses pesos ao nascimento, desculpa, ao ano, ao sobreano, né, à desmama, de certa forma, você acaba aumentando também o peso ao nascimento, né? É lógico que no mundo ideal a gente queria um animal que nascesse bem pequeno para não ter problema de parto tóxico e que tivesse uma velocidade de crescimento, né, fenomenal e que esse indivíduo então fugisse essa regra. Isso acontece? É lógico, galera. Na natureza a gente não pode falar que, né, uma coisa não acontece. Acontece, biologicamente acontece. Mas é muito mais comum isso falhar, vamos falar assim, né? Essa falha dá até uma ordem, a gente vai falar depois sobre isso aí, que é a correlação. Quantos por cento por exemplo, quantos por cento dos animais que aumentam o peso ao nascimento, desculpa, aumentam o peso ao ano, por exemplo, quantos por cento vão ter também maiores pesos ao nascimento? É isso que a gente vai ver que se transforma na correlação, né? É,
O mesmo acontece com as galinhas ali. Ixi, professor, então você só está falando coisa ruim, ué. Olha, você falou aqui que aumentar o peso do ovo diminui a produção de ovos. É coisa ruim, porque eu quero que a galinha aumente o peso de ovo, mas eu quero também que ela tenha maior produção de ovos, né? O senhor falou para a gente também que aumentar o peso ao ano, né? Aumenta o peso, ou a desmama, né? Aumenta o peso ao nascimento. Uma coisa ruim também. Não tem coisa boa nessa história, não? Tem algumas coisas boas. Quer ver uma correlação legal também? Olha só, existe uma correlação muito interessante que funciona o seguinte: já se percebeu que aquelas filhas de touros que normalmente têm a idade ao primeiro parto mais cedo, né, filhas de touros mais precoces, ela tem uma relação com a circunferência escrotal. Olha que interessante isso, né? Então, machos cujos escrotos têm uma circunferência, né? Um perímetro. A gente chama circunferência, mas a circunferência é um pouco errado dizer, porque o testículo do touro ele não é um círculo, né? Então seria mais um perímetro, né? Então, perímetro escrotal. Você mede lá o perímetro escrotal. Você pega bem no meio do escroto, e essa medida a gente faz, tá, gente? Você pega no meio do escroto, pega uma fita métrica e mede ali, né, em volta ao perímetro escrotal. Machos que têm o escroto com maior perímetro escrotal, em média, né, vamos falar assim, em média, as filhas têm uma tendência a entrarem na puberdade mais cedo. Isso é desejável, né? Porque a filha que entra na puberdade mais cedo, a fêmea que entra, né, ali, por exemplo, na puberdade aos 12 meses, aos 14 meses, né, que a gente chama de precocinhas, né? Elas têm a tendência a permanecer mais tempo no sistema de produção. Você consegue usar esse animal mais tempo. Ela vai deixar mais filhos, né? E ela acaba sendo muito mais lucrativa ao longo do tempo do que aquelas que são mais tardias, tá certo? Então tá aqui um bom exemplo que a correlação também funciona muito bem, né? A correlação funciona muito bem. E vou dar um último exemplo de uma característica que antes a gente precisava bater o animal e hoje a gente não precisa mais, porque tem como a gente ter uma certa correlação com ela, que é o seguinte: antes, para a gente poder saber, por exemplo, fazer seleção para animais com maior é, rendimento de carne na carcaça, a gente precisava bater o animal, né? Então, se aquele animal era um animal que eu estava, né, com a intenção de fazer seleção, né, daqueles indivíduos, eu sempre tinha que usar a informação de algum parente dele, porque se eu abato o animal, então eu fixei o animal para ele reproduzir, né? Vamos supor que eu tenho um touro, né? Ou, vamos falar, já que eu já falei, já dei exemplos de touros, né? E já dei exemplos de galinhas, vamos falar em suínos. Então vamos imaginar que eu tenho um suíno ali, né? Um cachaço, né? E esse cachaço é muito bom, esse varrão é muito bom, né? Um animal muito bom. E eu quero, então, né, saber qual é tentar, né, tentar determinar, né, ou predizer, que é o que a gente mais usa, né, no melhoramento genético, né, tentar predizer qual é a, qual é o rendimento de carcaça daquele indivíduo, né? Então, o que que eu faço? Eu abato os irmãos dele, por exemplo, as irmãs, e meço o rendimento de carcaça daquele indivíduo, daqueles indivíduos que eu abati. E a partir da informação dos irmãos, eu imagino, então, lógico que existem algumas equações matemáticas que a gente faz aí, né? Algumas equações algébricas aí, envolvendo matrizes, por exemplo, mas eu consigo, por exemplo, saber se aquele indivíduo ele é um bom candidato, então, a fazer seleção para maiores rendimentos de carcaça. Antes eu tinha que fazer isso, né? Mas hoje tem algumas características que me ajudam a saber isso, tá? Uma delas é o seguinte, é
a espessura de toucinho. Na aula passada eu havia combinado, conversado com o pessoal e falado com eles, né, comentado sobre isso, sobre a espessura de toucinho em suínos, que é uma característica muito importante nos suínos, tá? Ah, professor, e por que tem espessura de toucinhos em suínos, mas não tem espessura disso nos bovinos? Tem, a gente chama de gordura subcutânea, a gente vê isso também, tá certo? Não me preocupa não. Mas vamos voltar lá nos suínos, tá? Então nós temos a espessura de toucinho, que é uma medida que você consegue obtê-la facilmente por ultrassom, né? Então, através de ultrassonografia, você pega aqueles indivíduos ali, existe, lógico, a região onde você deve observar essa espessura de toucinho. A probe, ela parece meio que como se fosse, não chega a ser um Y, né? Mas é como se fosse um formato de um Y para ela encaixar bem ali, né, no dorso do animal. E aí você consegue, através desse movimento, observar a espessura de toucinho do indivíduo. E aí, determinando a espessura de toucinho, determinando a sua medida, você consegue saber, porque existe uma relação seguinte: quanto menor a espessura de toucinho, maior é o rendimento de carne na carcaça. E além da espessura de toucinho, a gente também olha a área de olho de lombo, né? Às vezes eu falo muito rápido, o pessoal não entende o que é uma área de olho de lombo. É como se você pegasse um animal, né, cortasse ele transversalmente, de forma que você conseguisse observar o lombo ali, né, na sua forma transversal, não na sua forma longitudinal. E aí você vai, quando você fazer uma secção do animal, o lombo ele vai parecer meio que um círculo, né? Ali, né? Então ele vai parecer, não vai ser bem um círculo, porque ele não tem uma forma circular, mas ele vai ter ali uma forma, né, bem que lembra um círculo. Aquela área ali, você pode obter aquela área daquele olho de lombo ali. Quanto maior a área de olho de lombo, mais carne na carcaça esse indivíduo tem, tá certo? Ele é uma boa medida para observar rendimento de carcaça dos animais, tá? Ah, professor, mas como é que você tira a área de uma coisa que não é círculo, não é, né, não é uma figura geométrica? Bom, tem várias técnicas para fazer isso, mas, galera, acredite, próprio, o próprio ultrassom, ele já dá essa área mais ou menos, tá? Essa área aproximada, tá certo? Então é possível fazer isso. É porque de repente vocês ainda não foram pais, né? Mas quando vocês forem pais e forem lá acompanhar, por exemplo, o seu filho, né, a sua esposa ou, né, namorada, enfim, no exame de ultrassonografia, o médico ele faz o cálculo mais ou menos da área da cabeça, né, da criança. E a área da cabeça de ninguém é redondinha, né? E aí o próprio ultrassom ele consegue traçar aquilo ali e fazer um cálculo muito simples. Mas existem várias técnicas para você poder fazer isso. Tinha um professor meu, o professor Pedro Veiga, ele fazia o seguinte, ele pegava aquela parte, né? Ele ia lá e desenhava aquela área de olho de lombo em papéis quadriculados e depois ia aqueles papéis, não sei se você já viu um papel todo quadriculado que você consegue saber, acho que é de meio centímetro cada linha, né? Então ali ele contava ali mais ou menos as regiões dos quadradinhos ali, ele tinha a área de olho de lombo, bem fácil. Então, pessoal, é possível fazer tudo isso. Professor, Pode falar. o Pedro Veiga já foi seu professor que trabalha no Brasil? Pedro Veiga foi meu professor, ele foi inclusive ele foi o paraninfo da minha turma. Ele dava aula lá em Viçosa, né? Ele formou em É, Viçosa, né? E aí minha turma foi a primeira turma dele, né? De bovinocultura de hum, corte. Aí sei. depois de uns 6 anos, ele largou a faculdade e foi, né, trabalhar na Nutron. Mas é um amigão nosso aqui, meu, da Andréia, Pois principalmente. é, Sempre encontro com ele bacana. aí. Eu sempre lembrei que foi meu professor e fico assim, meu Deus do céu, eu tô ficando velho mesmo. Foi, pois é, você foi meu professor. Pois é, Gente finíssima, Pedro Veiga, tá? né? Gente boa demais. Bom demais. Bom, pessoal, então acho que eu dei alguns exemplos aqui que vocês entenderam mais ou menos o que é uma correlação, né?
que vocês precisam de saber, sair dessa aula sabendo o seguinte, olha, correlação significa que eu tenho... Aí eu estou falando de 2 genes, mas não precisa ser necessariamente 2 genes, pode ser até mais genes envolvidos, mas o que você... E como nós estamos falando de genética quantitativa, vocês já sabem, quantitativo que existem vários genes, são características relacionadas a vários genes, né? Então, são duas variáveis que elas estão sempre relacionadas entre si, ou mais variáveis que estão relacionando entre si, né? E pode acontecer o seguinte, eu te dei esses exemplos para vocês verem isso aqui, ó. O aumento de uma variável implica no aumento da outra variável, e aí a gente chama isso de correlação positiva. É um exemplo que eu dei aqui, por exemplo, não o exemplo que eu dei, por exemplo, né? Mas é o exemplo que eu dei da área de olho de lombo e do rendimento de carcaça. A gente chama desse tipo de correlação positiva, porque o aumento da área de olho de lombo implica também em aumento do rendimento de carcaça, tá vendo? Então, as duas são relacionadas ou possuem correlações positivas, porque o aumento de uma implica no aumento da outra. Mas eu dei aqui também exemplos de aumento de uma variável que implica na diminuição da outra, né? O próprio produção de ovos lá e tamanho do ovo. Quando eu aumento o tamanho do ovo ou o peso do ovo, né? O que acontece com a produção de ovos? Diminui, não é isso? Então, esse tipo de correlação, ela é negativa, tá? Então, ó, se uma coisa aumenta e a outra aumenta também, a correlação é positiva. Se uma coisa aumenta e a outra diminui, a correlação é negativa. Além disso, a correlação existe ainda duas outras classificações, que é ela ser favorável ou desfavorável. E não tem nada a ver com ela ser positiva ou negativa, tá bom? Então vamos entender já que vocês entenderam agora o que é positivo e o que é negativo, eu vou insistir para que vocês entendam. Para ser uma correlação positiva, aumenta uma coisa, a outra também aumenta. Para ser uma correlação negativa, diminui uma coisa e a outra também diminui. Desculpa, e a outra aumenta, tá? Então diminui uma coisa, a outra aumenta, ou vice-versa. Uma coisa aumenta e a outra diminui, tá certo? Quando são antagônicos, a correlação é negativa. Quando são, né, do mesmo lado, né, aí ela é positiva. E quando ela vai ser favorável e quando ela vai ser desfavorável? Ela vai ser favorável quando está acontecendo algo que eu quero. E ela vai ser desfavorável quando está acontecendo algo que eu não quero. Então, por exemplo, ao diminuir a espessura de toucinho, aumenta a quantidade de carne na carcaça, aumenta, né, o rendimento de carne na carcaça. Isso é uma correlação favorável. Ora, eu quero que aumente a carne na carcaça. Carne nos suínos, ele é o produto mais nobre, né? Apesar que, não sei se você sabe, existe uma história muito boa que depois eu posso contar para vocês, que o suíno não era o produto nobre, não era a carne, era a banha. Hoje é carne, mas nem sempre a carne foi o produto nobre do suíno, tá? Mas aqui então, ó, se eu diminuo a espessura de toucinho, eu aumento a quantidade de carne na carcaça. E isso é uma correlação favorável, tá certo? Agora, olha só, se eu, por exemplo, o exemplo que eu estava dando aqui, né, falando para vocês, se eu aumento o peso do ovo, eu diminuo a produção de ovos, é algo desfavorável. Eu quero que aumente a produção de ovos e quero que também aumente o tamanho do ovo. Eu não quero que diminua, né? E aí é uma coisa desfavorável, tá certo? E essa correlação, galera, ela é muito importante para características de difícil mensuração. Eu dei um exemplo aqui, né, bem interessante, que é o exemplo lá de você, por exemplo, ter rendimento de carne na carcaça. É uma característica difícil de mensurar, porque você precisa de abater o animal, né? Outras, como conversão alimentar, é muito... Gente, galera, medir conversão alimentar é difícil demais da conta, tá certo? Porque você determinar consumo do animal é muito complicado, né? Não basta só pegar ali, você precisa ter muito certo que o animal consumiu aquilo ali, aquele tanto, né? E bem certinho, para você saber qual foi a conversão alimentar. E quando o animal está a pasto, como é que você faz? Como é que você determina? Existem técnicas, tá, galera? Mas eu estou mostrando para vocês que é difícil. Então, algumas características são de difícil mensuração. Aí, o que a gente faz?
a gente tenta achar uma correlação de uma outra característica para que a gente, então, use essa jogada, né? Aquela ali é difícil, mas essa aqui é mais fácil. Eu vou fazer seleção para essa aqui, porque ao fazer seleção para essa, estou ganhando naquela também. É muito mais fácil, tá certo? Então, é isso a ideia, né? É isso a ideia. Às vezes, esperar, por exemplo, que uma vaca entre, né, uma novilha entre em puberdade, é observar o cio dela, o primeiro cio. Às vezes o primeiro cio é silencioso, é muito complicado. Não é mais fácil ir lá e medir, por exemplo, o perímetro escrotal do macho, né? Uma vez que elas já possuem correlação. Então, tá vendo, galera? Tem algumas características que é muito mais fácil. A característica, por exemplo, que relaciona com as características peso. A característica peso é correlacionada com um bando de características aí. É muito mais fácil lá pegar o peso do animal do que às vezes você fazer uma medida que é muito mais complicada. Então, tá vendo? Em algumas características é muito mais fácil você fazer isso, tá? Então, é essa a jogada da correlação, tá? Bom, então vamos seguir nossa vida aqui para conseguir entender para vocês, né? Para vocês conseguirem entender o que eu quero falar. Ó, aqui é um exemplo de quando a correlação é positiva. Então, essas pontinhas vermelhas aqui estão representando, por exemplo, uma determinada característica que a gente mediu no animal, ou determinado animal, por exemplo. E aqui uma variável y, uma variável x, né? Note que essa aqui, ó, tanto quanto uma está crescendo, deixa eu já mostrar as outras, né? E aqui está trocado, tá, galera? Deixa eu só consertar isso aqui, ó. O professor fez errado aqui, só um minutinho. Essa aqui é uma correlação negativa. Agora que eu percebi isso, eu montei o slide agora que eu vi aqui. E aqui é uma correlação positiva. Agora sim tá bonitinho. Então vamos lá, ó. O que é que eu quero que vocês observem aqui para vocês entenderem? Quando esse indivíduo está grande aqui na variável x, considerando que daqui para cá a variável x cresce, o que, que acontece com ele lá na variável y? Ele é menor, não é? Olha agora esse indivíduo aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó. Ele tem um valor muito alto para a variável y, mas ele tem um valor bem mais baixo da variável x, considerando que o zero está aqui nessa interseção aqui, né? Então, quando você tem esse tipo de coisa, isso é um exemplo de correlação negativa, tá certo? Porque o aumento da variável x implica na diminuição da variável y. É diferente daqui, porque olha esse indivíduo aqui, por exemplo, ó, ele é tanto alto na variável y quanto alto na variável x. E esse indivíduo aqui, ele é baixo na variável x e também tem valores baixos na variável y. Isso é um exemplo de correlação positiva. O aumento de uma característica implica no aumento da outra, enquanto a diminuição da característica implica na diminuição da outra também. Tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de característica de correlação positiva e de negativa. E aqui, quando duas características não são correlacionadas, não existe muita relação entre elas, né? Não, olha, tanto eu tenho indivíduos aqui de valores altos e baixos aqui, quanto eu tenho indivíduos aqui de valores altos e baixos aqui para as características, né? Então, não tem muita relação. Então, aqui vocês conseguem observar o que é, em termos graficamente observando, o que é uma correlação positiva, o que é uma correlação negativa e quando a correlação é próxima de zero, quando ela não é correlacionada. Professor, por que você está falando de próximo de zero? Porque é isso que eu quero dizer também agora. A correlação ela é medida da seguinte forma, ela é medida de 0 até 100%, né? E essa correlação pode ser 100% positivo, se ela for uma correlação positiva, ou 100% negativo, se ela for uma correlação negativa, né? Na verdade, matematicamente, a gente considera a correlação de 1 a menos 1, né? Lembrando que 1 seria o máximo, 100%, menos 1 seria o máximo, menos 100%, né? E aí o zero seria ali o marco inicial. Características positivas, né, de correlações positivas, elas vão variar de 0 até mais 100%, né? Ou, por exemplo, de 0 até 1. Então, se eu tiver uma correlação, por exemplo, de 0,8, significa que essas duas características têm uma correlação de 80% aproximadamente, né? Ou 80% exatamente nesse caso, né? E se eu tiver, por exemplo, duas características que tiver uma correlação de, por exemplo, menos 0,7,
significa que a correlação delas é de menos 70%, tá certo? É só para vocês terem mais ou menos noção de quanto que varia essa correlação, né? As principais causas da correlação genética que eu falei é o pleiotropismo, eu tinha falado errado, epistasia, esquece, tá? É o pleiotropismo, que é um gene que é responsável por duas ou mais características ao mesmo tempo, ou a ligação gênica, que é quando os genes estão muito próximos ou estão no mesmo cromossomo e compostos como se estivessem ligados, né? E existe uma fórmula para a gente calcular essa correlação. Essa fórmula para a gente calcular essa correlação, ela é dada por essa formulazinha aqui, ó. A covariância de x, y sobre a raiz quadrada da variância de x, variância de y. E aqui está a dúvida da nossa colega Érica, que eu vou começar a solucionar. Olha, covariância é o quanto essas características relacionam-se entre si, se variam entre si. O que você faz? Vamos supor, você pega lá a característica, sei lá, a característica produção de leite e a característica produção de gordura, né? Então você tem lá produção de leite em litros, produção de gordura em. Pode ser, vamos fazer o contrário. Vamos pegar a produção de leite em quilos e a produção de gordura em quilos, por exemplo, tá certo? Né, de diversos animais ao mesmo tempo. Aí você faz lá né, vamos falar assim, numa coluna vai ter toda a produção de leite em quilos, na outra coluna vai estar toda a produção de gordura em quilos, por exemplo, né? Aquela variação em conjunto daquelas características, existe uma formulazinha para covariância, vocês devem ter visto isso lá na estatística básica, né? Essas características elas vão variar entre si e é possível, né, você calcular a covariação entre elas, o quanto essas características variam entre si, né? E a variância de x e variância de y, como é que eu descubro isso? Ora, a variância ela sempre é uma medida entre a média e o quanto aquele indivíduo está variando entre eles, né? Então, enquanto aquele indivíduo que está dentro daquele grupo, né, ele está variando em relação à média. Se esse indivíduo tem, né, vamos supor que se a média da produção de leite era 10 ali, por exemplo, né, 10 quilos, e tem uma vaca que produza 40 quilos, significa que ela está muito longe da média, né? E ela, então, tem uma variância muito alta nesse caso, tá certo? A fórmula da variância, galera, também é muito simples de você fazer, né? Basta você pegar, por exemplo, a diferença entre a medida que o indivíduo teve menos a média do grupo que ele estava, eleva isso tudo ao quadrado, divide pelo número de indivíduos que você tem ali, você vai encontrar a variância, tá? Então é assim que calcula a variância. Se você não sabe como é que funciona o cálculo da variância, dá uma olhadinha aí nas suas aulas, né, da professora Eliandra, por exemplo, para você entender como fazer o cálculo da variância, como fazer o cálculo da covariância, que eu imagino que ela tem ensinado isso a vocês, tá bom? Bom, então basta vocês então fazer esses cálculos para saber o que é a correlação genética, né? Igual a correlação genética, a gente também tem a correlação de ambiente. A correlação de ambiente é aquela porção, lembra que o fenótipo é o genótipo mais o ambiente, né? Mais a parte ambiental. Então, quando a gente está vendo algo ali, né? Por exemplo, a produção de leite, por exemplo, do indivíduo, né? Ali a gente sabe que aquela produção de leite ela é um fenótipo, né? Não é o genótipo, é um fenótipo. Parte do que ela está produzindo é genético, parte é ela está produzindo é ambiente. Então, a correlação de ambiente, ela vai medir, né, o quanto esses indivíduos ou o quanto essas variáveis se relacionam entre si por compartilhar o mesmo ambiente, tá? E aí, no resultado, né, dessas causas ambientais, pode ser o efeito total né, por exemplo, do clima, do rebanho, da estação, da fazenda, do tipo de alimentação que esses indivíduos recebem em conjunto, tá certo? E ela é bem parecida para calcular, né, do que a correlação genética lá, né? É a mesma coisa, só muda que você vai estar pegando a covariância ambiental, né, a variância de ambiente também de x, da característica x, a variância de ambiente da característica y, precisa fazer esses cálculos. E, por fim, e aí, aqui só para vocês terem um exemplo, ó, existe, por exemplo, correlação ambiental, né, suínos, porque eles, né,
a produção de leite, por exemplo, que é da mãe, né, que vai fazer a nutrição desses indivíduos, é um exemplo de correlação ambiental, né? Esses indivíduos eles partilham do mesmo ambiente nesse caso, né? Os pintinhos, por exemplo, de uma determinada granja, né? Os animais, os bovinos, por exemplo, que estão no mesmo piquete, isso tudo, eles estão sob as mesmas condições, né, de manejo, de clima, de alimentação, e aí eles têm uma correlação em comum aí que é ambiental, tá? E por fim, a correlação fenotípica, que ela é, né, é uma correlação observada diretamente de duas características medidas no animal, né? E é a soma da correlação genética e a correlação ambiental. E a fórmula dela é exatamente igual. Eu não quero que vocês se preocupem em calcular, porque eu não vou pedir para vocês para calcular correlação genética, nem ambiental, nem fenotípica aqui, tá certo? Eu só quero que vocês entendam o que é essa correlação, né? Parte do que eu vejo ali na produção animal, e quando eu faço, por exemplo, correlação, né, entre a produção de leite, como eu estava falando aqui, e a produção de gordura, eu estou falando de uma correlação fenotípica. Para eu ter correlação genotípica, né, ou correlação ambiental, eu tenho que decompor a variância, igual a gente faz, por exemplo, lá na análise de variância, lá na nova, a nova é um método de decomposição de variância. Eu tenho que decompor essa variância em genético, que é ambiental, por exemplo, para para a gente separar o que é correlação genética, o que é correlação ambiental, o que é correlação fenotípica. No presencial, a gente faz esses cálculos. Eu faço esses cálculos para vocês. Mas no remoto, não tem como a gente mostrar esses cálculos, porque são cálculos um pouco elaborados. Então, a gente fica mais aqui na parte teórica do que fazer esses cálculos mesmo, tá bom? Bom, e aí, só para a gente dar alguns exemplos aqui de correlações, por exemplo, quando alguns genes que podem aumentar ambas as características, o que a gente chamou de correlação positiva, e aí eu tenho aqui, por exemplo, ganho de peso e área de olho de lombo, né? Ganho de peso e área de lombo é correlação positiva, ó. Se eu aumento o ganho de peso, eu aumento também a área de olho de lombo. Interessante, né? Essas características elas têm relação entre elas. E por fim, ela é favorável. Eu quero que dos dois, né? Eu quero que o animal tenha maior ganho de peso, e quero também que ele tenha maior área de olho de lombo. Aí eu estava brincando para vocês, esse aqui é a área de olho de lombo que a gente fala, né? Um corte transversal do indivíduo, então você tem essa visão aqui. Note que o lombo ele não é redondinho, né? Em alguns animais ele tem até um pouco mais redondinho, por exemplo, no suíno ele é mais arredondado, né? Mas no bovino ele não é tão arredondado. Então aqui, ó, essa é a área de olho de lombo, tá certo? Aqui é a espessura de gordura subcutânea, ó, tá? Que a gente tem a mesma ideia na espessura de toucinho, né? Nos suínos. Por exemplo, ganho de peso e incidência de pernas quebradas em aves. São duas características de correlação positiva. Se você aumenta o ganho de peso, né, em aves de corte, por exemplo, né, aumenta também a incidência de pernas quebradas. Por quê? E é uma característica, incidência de pernas quebradas, é uma característica importante, né? Porque é o seguinte, veja bem, vamos lembrar que as aves, elas têm ossos, né? Ocos, ossos pneumáticos, né? Muitas vezes elas não suportam os pesos, né? Então, é um perigo até aumentar demais o peso do frango hoje, né? Não tem hoje, pra você ter ideia, o melhoramento de aves hoje não tem muito mais objetivo de aumentar o peso dos animais, não, tá? É lógico que continua fazendo seleção para esses ganhos de peso, né? Mas nós estamos muito mais preocupados em animais com maior velocidade de ganho de peso, maior sobrevivência, né, maior resistência a doenças, principalmente doenças metabólicas, como a CIT, por exemplo, do que tentar aumentar mais o tamanho da ave, tá? Dificilmente você vai ter um programa de melhoramento de aves querendo aumentar muito o peso dos animais, porque aumenta muito essa incidência de pernas quebradas, né? O melhoramento também tem uma característica muito importante que chama robustez de esqueleto, que é tentar selecionar indivíduos com esqueleto mais robusto, mais denso, para aguentar melhor os pesos, né? Então, isso é uma característica. É uma característica muito importante em aves, tá? Robustez de esqueleto. A gente seleciona muito animais para robustez de esqueleto, tá bom?
Outros genes podem diminuir ambas as características, né? É o que a gente chama de correlação negativa. Olha lá, ó. Por exemplo, produção de leite e gordura do leite, né? Quando você aumenta a produção de leite, olha, eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando vocês aumentam a produção de leite, você aumenta o quilo de gordura produzido, tá certo? Então, maior quilo, né, de leite produzido aumenta o quilo de gordura do leite. Só que quando você vai olhar em termos de porcentagem, a maior produção de leite diminui a porcentagem de gordura no leite. Professor, mas como que isso pode acontecer? Eu não entendi. Bom, vamos lá. Aumentar a produção de leite, aumentar o quilo de leite produzido, uma vaca que produz mais quilos de leite, ela aumenta a produção de leite também. Desculpa, de gordura também, né? No leite. Ela aumenta. Só que esse aumento, ele não é proporcional. Ele é bem desproporcional, tá certo? E quando você aumenta a produção de leite, né? Você também está aumentando a água do leite, né? Então você está aumentando o efeito de diluição. Então quando você, e aí é uma falsa, vamos falar assim, sensação de você aumentar a produção de leite, está aumentando também a gordura do leite. Quando você pesa os dois, tem aumento. Mas quando você observa a porcentagem da gordura do leite, né? Ela é menor, tá certo? Ela diminui, tá? Então, aumentar a produção de leite diminui a gordura do leite em termos de porcentagem, tá certo? Fato é que, normalmente, raças que têm maior produção de leite, vocês vão observar que a produção de sólidos totais, principalmente a produção de gorduras e de proteína no leite, é bem menor, tá, galera? É bem menor. Um exemplo do próprio holandês, né? A vaca holandesa, ela tem ali, ela é uma excelente produtora de leite, né? Produções muito altas. Quando você vai observar a porcentagem ali de sólidos ali, 3,2% mais ou menos, 3% mais ou menos, né? É bem baixinho, tá certo? Enquanto outras raças que produzem bem menos leite, a porcentagem de gordura do leite é altíssima. Búfalos, galera, produz muito pouco assim, você não tem a produção de leite de búfalos é bem pequena. A gordura do leite de búfalo é 6%, né? Alta, por isso que o termo mussarela vem do búfalo, né? Não sei se você sabe essa característica brasileira que inventou fazer mussarela de leite de vaca, porque o termo mussarela é de leite de búfalo, né? Originalmente do leite do búfalo, né? Aí o brasileiro viu aquele negócio, vamos fazer mussarela do leite. E aí expandiu esse negócio, hoje nós somos, né, referência em produção de mussarela, que em português é escrito com C cedilha, tá? Mussarela com dois S é errado, tá certo? Mussarela no Brasil é com leite de vaca, certinho? E é desfavorável. Rendimento de carne, espessura de toucinha, a gente acabou de falar. Aumento do rendimento de carne, diminui a espessura de toucinha, com relações negativas e favoráveis, tá bom? Bom, vantagem do uso da correlação. Ela pode ser usada para características de difícil mensuração, como eu havia falado, né? Por exemplo, para ganho de peso e rendimento de carcaça em suínos, por exemplo, né? Que você precisa de abater o animal, né? No rendimento de carcaça. Peso vivo e rendimento de peito em frangos de corte, por exemplo. Você precisava de abater o animal para saber o rendimento de peso. De peito, você pode fazer o peso, né? Obter pelo peso vivo. Além disso, ela é importante para característica quando ela não é expressa em um dos sexos. Olha lá, como é que você faz, por exemplo, touro para produção de leite? Né? Você vai ter que arrumar existem algumas correlações importantes, né? Ou gás para produção de ovos, por exemplo, né? Como é que você faz a seleção? Então, você pode usar algumas características que têm essa relação, certinho? E a característica pode ser selecionada mais cedo no animal. Ou, às vezes são características que só vai apresentar quando o animal está lá na vida adulta, mas você já pode então fazer essa seleção aqui, né? Como exemplo, peso ao nascimento e peso à desmama, né? Você tem indivíduos com menor peso ao nascimento, peso ao ano e peso ao sobreano, né? Então, essa é uma ideia também, tá certo? Bom, só para a gente acabar aqui a história de repetibilidade, o que seria repetibilidade? A ideia da repetibilidade é a mesma coisa de correlação,
Só que ao invés de eu ter a correlação entre uma característica e outra característica, a repetibilidade ela mede a correlação daquela característica com ela mesma ao longo do tempo, tá certo? Então, por exemplo, a produção de leite que a vaca teve por exemplo, nesse primeiro, no primeiro nascimento, com a correlação que ela teve de produção de leite no segundo nascimento, com ela teve no terceiro nascimento, essa correlação entre essas medidas a gente chama de repetibilidade. Ou a produção de ovos, por exemplo, né? A produção de ovos que a galinha teve, por exemplo, nos 2 primeiros meses. A produção de ovos que ela teve no quarto e no quinto mês. Isso é uma repetibilidade. Eu posso observar a correlação para ver se o animal repete aquela produção ao longo do tempo, né? Tamanho de leitegada também em suínos, né? Tamanho de leitegada, vocês já sabem, é o quanto, né, o número de indivíduos que nascem de uma porca, por exemplo, né? Então vamos supor que uma fêmea teve 11, né, leitões, né, nesse parto. Aí no próximo parto ela teve 12 leitões, no outro ela teve 12 de novo. Eu posso medir essa correlação entre a primeira leitegada, a segunda leitegada, a terceira leitegada, com a ideia de tentar predizer a produção daquele animal ao longo do tempo, tá certo? Então, ó, nada mais é que ter essa correlação, né? E aí eu posso ter essa correlação genética, ambiental, fenotípico, igualzinho, só que com a mesma produção, a produção, né, do mesmo animal, tá? Ela é dada, como eu havia falado, né? Ela é bem semelhante da correlação genética. A formulazinha dela é essa aqui, ó. A repetibilidade é o quê? Olha lá, ó, é a variância genotípica mais a variância do ambiente dividido pela variância fenotípica. Essa variância de ambiente que a gente chama de variância do efeito permanente do meio. Ou ela ainda pode ser desse jeito aqui, ó, variância genotípica mais variância do efeito permanente do meio. E aí a gente substitui essa variância fenotípica aqui por isso aqui, ó, por tudo aqui, ó. Esse aqui, na verdade, a variância genotípica você já conhece, né? Ela está lá dentro da variância fenotípica. O que é diferente é essa variância, né, do efeito permanente e do efeito temporário. O que acontece é o seguinte: o que esses efeitos? São efeitos do ambiente que pode agir sobre o animal. Quer ver um exemplo? Digamos que eu tenho uma vaca, por exemplo, que teve uma mastite ali, por exemplo, né? E ela perdeu um teto, né? Ela ficou só com 3 tetos. Ela vai produzir menos leite, tá, galera? A produção de leite ela é meio que dividida entre os tetos ali. Então, por exemplo, você tem uma vaca ali que ela teria, sei lá, 30 litros de leite. Em média, você diria que ela teria, então, 7,5 litros em cada teto, né? 7,5 vezes 4 daria 30 litros de leite ali, certo? Se ela perde um teto, você vai estimar, né? Você vai esperar que ela vai produzir ali 22,5 litros, mais ou menos, né? E aí a gente tem que levar isso em consideração, que isso aí é um efeito permanente. Ela perdeu um teto, ela não vai ter mais aquele teto, né? Mas ela era uma vaca que tinha excelente produção, né? Ela produz menos hoje, não porque ela é ruim, é porque ela perdeu um teto, mas é uma vaca de alta produção, né? Se for pensar. Então é por isso que a gente leva assim, em consideração essa variância do efeito permanente, né? E o efeito temporário seria como, por exemplo, já tivesse uma mastite, né, clínica ali, depois, né, depois de curada, ela voltou a produzir normalmente, né? Então, isso é um efeito temporário, tá? É lógico que eu não vou pedir vocês para calcularem isso, tá? Também, se fosse lá no presencial, a gente ia calcular isso tudo. No remoto, a gente só quer a ideia mesmo, tá? Da repetibilidade. E o valor da repetibilidade ele pode ser usado para predições do desempenho futuro no animal, com base ou baseado na produção anterior. O que é isso, galera? Ora, a repetibilidade ele me dá a ideia, por exemplo, se o animal vai ter alta produção daquele, né, vamos falar assim, alta produtividade ao longo do tempo ou não. Isso é muito importante quando você quer, por exemplo, descartar um animal, né? Vamos supor que você tem uma vaca ali, a primeira produção de leite dela foi ali de 10 litros de leite, né? Você esperaria que uma vaca de alta produção de leite teve só 10 litros de leite, né? Você vai lá na segunda lactação dela, ela dá 12 litros de leite. Ora, isso está te mostrando que a repetibilidade dela
provavelmente vai ser baixa, né? Um animal que ela não... Aliás, a repetibilidade dela não é baixa, é alta, né? Essa correlação dela ali provavelmente é muito alta e isso você pode calcular, né, no meio, né, daqueles indivíduos ali. Uma vez que você calcula e sabe, por exemplo, que aquela vaca tem uma alta repetibilidade e sempre produzir produções baixas, você já pode eliminar ela. Para que você vai ficar com essa vaca de 5, 6, 7, né, lactações, sabendo que ela tem baixa produtividade, né? E a repetibilidade é muito importante também para você selecionar animais muito bons. Uai, se na primeira, na segunda, às vezes, ou na terceira lactação, um animal teve, né, produziu 30, 35, 40 litros de leite, você já fala, opa, esse animal aqui é de alta repetibilidade e também é alta produtividade, eu já posso selecionar esse animal aqui, né, para ser, por exemplo, mães de futuras fêmeas, ou doadoras, por exemplo, de embriões, de ovócitos aí, porque ela tem alta repetibilidade e ela tem uma boa produtividade. Então, ela é muito importante, né? E quando essa repetibilidade é muito alta, você já pode fazer esse descarte, por exemplo, ou essa escolha, essa seleção do indivíduo na medida única. Você calcula a repetibilidade para aquele rebanho ali, por exemplo. Você sabe que a repetibilidade para a produção de leite no seu rebanho é muito alto. A gente considera alto 0,80%, 0,70%, desculpa, 0,70% não, né? 0,7% ou 70%. 0,8% ou 80%. Você sabe que naquele rebanho a repetibilidade é alta. Uma vaca já teve uma produção baixa aqui logo, você já pode eliminar ela. Ou uma vaca já teve uma produção alta já na primeira medida, você já pode selecionar ela, tá certo? Então, quando a repetibilidade é alta, os melhores animais na primeira produção continuam sendo os melhores nas próximas produções, né? E aí a repetibilidade também pode ser usada para o cálculo da capacidade provável de produção ou do valor genético de um animal. O que é isso, né? A capacidade provável de produção é a predição da produção de uma fêmea numa produção futura. Você consegue prever o quanto aquele animal vai produzir no futuro, tá certo? Através desses cálculos aqui, ó. Essa formulazinha é muito importante. Esse CPP aqui, que é a capacidade provável de produção, né? Ele é dada pela média de produção da população, né? Isso aqui é muito usado em vacas, tá, galera? Então, a média da população, né? Ou daquelas contemporâneas, média daqueles animais que estão produzindo, mais esse N aqui é o número de medidas daquela característica, o número de que você mediu aquelas características do animal, né? Mais vezes a repetibilidade, sobre 1 mais n menos 1, esse n sendo o número de medidas da característica, né? Vezes a repetibilidade, vezes esse PI aqui é a média da produção da fêmea, daquele animal, né? Que você está calculando a CPP, menos a média dela da população, né? A diferença entre... Isso aqui a gente chama aqui de resíduo, né? A diferença daquele animal menos a média da população. Você vai achar um valor aqui, esse CPP aqui é a capacidade provável de produção dessa vaca no futuro, tá? No presencial também a gente calcula tudo isso bonitinho para as vacas lá, para a gente ver, escolher qual foi a melhor vaca, tá? E o valor genético, então, seria a soma de todos os genes que compõem uma característica, né, pertencente a um animal. Ele serve para comparar animais na mesma base genética e pode ser usado para seleção animal. O valor genético, galera, é que dá origem à PTA ou ADEP, tá? A PTA ou ADEP é a metade do valor genético. É como se você pegasse um animal, colocasse todas ali notas para todas as características que ele tem e você vai ter uma nota média. Aquela nota média é o valor genético do animal. A metade disso é a PTA ou a DEP, tá? Por que a metade, professor? Uai, porque você não passa na metade para o seu filho? Então, por isso que a gente leva sempre em consideração a metade. A metade do valor genético é a PTA, né, em inglês, Prediction Transmit Ability, ou a DEP, a diferença esperada na progênie, tá certo? A fórmula é bem parecida com a capacidade provável de produção. Note que essa parte aqui é igual, a parte de baixo também é igual, né? O que muda é só esse miolozinho aqui, essa parte de cima, que em vez da gente multiplicar pela repetibilidade lá em cima, ó, aqui, ó, em vez de multiplicar pela repetibilidade lá em cima, a gente multiplica pela heredabilidade da característica. Aí você tem o valor genético do indivíduo para aquela característica. Certinho? A repetibilidade, né?
Se o objetivo do produtor for transmitir genes para a progênie, ele deve usar sempre o valor genético, ou seja, se o objetivo dele é aumentar, né, é, por exemplo, a frequência gênica daquela característica na população, ele sempre deve selecionar os animais pelo maior valor genético, né? Mas se o objetivo dele for transmitir lucro, né, aí para a empresa, ele tem que usar a capacidade provável de produção, porque elas são muito parecidas. O que muda é só o fator de multiplicação. Se o objetivo dele é aumentar, né, o genético dos animais, né, vamos falar assim, o melhoramento genético ali, se o objetivo dele é esse, ele tem que usar o valor genético. Se o objetivo dele o lucro para a empresa, ele usa a capacidade provável de produção. Certinho, pessoal? Fim.